Oi pessoal, boa tarde. Eu estou fazendo de novo aqui um outro vídeo de React. E esse vídeo, por um motivo que eu já vou falar para vocês aqui, ficou atrasado em vários meses, deveria ter sido feito ano passado e infelizmente não foi possível, Foi para o segundo lançamento de meu livro, que é um livro que eu tenho um apreço assim especial e eu vou mostrar para vocês. O primeiro livro que vocês já sabem, que tem outro vídeo que eu já fiz o React, é esse aqui. Contos, ensaios, diálogos e sonhos sobre evolução consciencial. Assim que eu lancei esse livro, e conversando com as pessoas, com os amigos, eles me sugeriram, assim como tem muitos termos aqui assim de natureza complexa, exigindo o estudo, algumas disciplinas como psicologia transpessoal, física moderna e tudo mais, me sugeriram fazer um livro ou um apanhado de glossário. Foi o que eu tinha feito. Que esse volume aqui, Glossário para Livro, Contos, Ensaios, Diálogos e Sonhos sobre Evolução Consciencial, tomo completo que pode ser lido como um livro independente com ilustrações inclusas. Olha que capa maravilhosa, envolvendo o material, o conteúdo do livro. Mas o que aconteceu com esse livro que eu não fiz um react? Infelizmente, na hora que eu fui fazer a formatação, tinha dado um problema no Word e a paginação superior ela acabou ficando perdida. Eu recebi esse exemplar, eu fiz aqui uma paginação manual e também tinha um trecho desse livro aqui, que ficou truncado, na questão das margens. Essa parte aqui, ficou assim uma margem muito justa. Dá condições de leitura, mas é uma coisa assim meio desagradável. Então eu acabei não passando isso daqui para frente. E esse livro também tinha sido feito em papel sulfite, preto e branco, então tem ilustrações coloridas, que essas informações acabaram sendo perdidas. E o que eu fiz? Com a preciosa ajuda do meu grande amigo José Edson Moraes, ele me ajudou a resolver esse problema de formatação do Word. Para mim tinha virado um pesadelo, que o programa tinha travado, não ia de jeito nenhum essa parte de formatação. Ele conseguiu fazer, aí eu resolvi fazer uma outra edição. E apesar do custo ser maior, eu resolvi fazer em papel colchê colorido para não perder as informações que são intrínsecas a essa própria visualização aqui desses diagramas coloridos que estão no livro. Então tá aqui esse material, novamente é da Wiclap, com papel bolha, com plástico interno duplo aqui, é muito bom para proteção do livro, contra choques e água. Ele tem uma gramatura diferenciada. Eu vou deixar esse daqui de lado e passar já ver aqui esse em papel colchê aqui. Aumentou também o número de páginas. E colorido é outra coisa, Aqui tem uma questão de revisão também que eu tinha feito. Aqui nessa introdução, nesse glossário, eu explico os diversos motivos aqui, os grupos de assuntos temáticos que eu coloquei nesse livro. Então, um dos aspectos foi evidentemente o glossário dos verbetes que estão no meu primeiro livro, Contos, Ensaios, Diálogos e Sonhos sobre a Evolução Consciencial. Eu aproveitei esse material também para colocar um material que em português é inédito sobre a ciência queilonta, como vários verbetes também. Um outro campo de assuntos que eu acabei fazendo, como uma curiosidade para tornar também um pouco mais prático, lúdico, os contos, esses mais de 60 contos que estão no meu primeiro livro, eu usei o ChatGPT para fazer um relatório de análise, destacando pontos e até atividades de reflexão. Então esse livro ele pode ser usado em conjunto com o primeiro livro. Então a pessoa pega um determinado conto, faz a leitura do conto, aí em cima do verbete aqui desse conto que vai aparecer nesse livro, ela pode destrinchar o conto, explicando a questão psicológica, as premissas e até exercícios de reflexão, que pode se fazer até uma atividade individual em grupo também. Um outro ponto também que eu peguei aqui, deixa eu ver aqui. Eu coloquei também materiais aqui de outras ordens iniciáticas, epistemologia do sistema Arica, lógica trialética que aparece, faz parte desse conteúdo do meu primeiro livro, subjacente, psicologia transpessoal também, ensinamentos de teosofia tradicional da Sociedade Brasileira de Eubiose.
Eu acabei colocando aqui alguns verbetes e também com material paradigma do Drunvalo Melquisedeque, né, do Flor da Vida, Crystal Links. E basicamente, esse livro aqui acabou virando uma enciclopédia. Além dos verbetes, assim, o desenvolvimento, né, dos temas, ele vai muito além. Aqui tem um relatório, aqui, uma apreciação, né, desses âmbitos temáticos, as questões interpretativas. Aqui tem a parte dos agradecimentos. Aqui é a listagem aqui, né, dos verbetes aqui em ordem alfabética, né, na letra B, C. Aqui é a letra M, tal, letra D. O acabamento, né, com crochê é outro nível. Deixa eu dar um né? exemplo aqui. Tá. Aqui são os verbetes adeptos, pessoas comuns também aqui no desenvolvimento. Isso daí praticamente virou até um curso de teosofia também, ciência queilonta. Aqui esse material aqui, por exemplo, aqui de ciência queilonta, né, que tem um manual específico de um treino, Manual Stewardship, isso daqui a gente não vai encontrar em lugar nenhum. E aqui olha a formatação como que ficou agora. Tá um outro nível. Tá, sim. E essa parte da história esotérica do planeta da humanidade, numa perspectiva da ufologia esotérica, é uma preciosidade, não tem nem como falar aqui, eu não vou poder desenvolver, mas esses textos aqui são maravilhosos, maravilhosos. Com coisas aí recentes, né, inclusive. Questão do World Trade Center aqui, uma parte aqui de portais estelares no planeta, com as frequências e tudo mais. Que coisa maravilhosa. E aqui com as explicações, né? Ok, esses mapas aqui de ponta. Aqui é o ataque do World Trade Center, aqui está explicado em detalhes impressionantes. Isso daqui está no livro Voyagers. Essas agendas, né, ufológicas, né, de uma abrangência que evidentemente inclui a humanidade terrestre também, no nosso planeta, são 4 agendas principais. Só meio. Sim. Que é a minha biografia analisada, né, eu acabei entrando como verbete também pela IA, e aqui alguns contos aqui, né, por exemplo, o Anaxágoras, que é um conto, né, do meu primeiro livro, e aqui, por exemplo, a questão de críticas, metáfora, ironia, ações práticas, como fazer, reflexões alternativas, aqui falando sobre o sistema Arica, né, que é uma base aqui fundamental, os treinos de consciência. Olha, é muita coisa, assim, não quero tomar muito tempo. Sistemas hipergnósticos, olha aqui como ficou a solução. A árvore da Cabala aqui nos universos de matéria e antimatéria, esse é um material aqui de nossa lavra, que continuando, porque são verbetes, né? Então tá na letra A. Realmente virou uma enciclopédia, né? Porque tá em ordem alfabética. Centros de aprendizado Estrela do Mar. Esse é um material que essa Estrela dos Magos eu uso em muitos lugares, inclusive no primeiro. Olha que coisa bonita. Centro de Aprendizado Espiritual na Árvore do Conhecimento aqui. Atenção aqui, um outro conto meu aqui, analisado em detalhes. Questão do Algo Edison, termo presente. Olha, para quem gosta de psicologia avançada, né, autoconhecimento, teosofia, filosofia, metafísica, esse livro aqui é um show. É uma ferramenta preciosa. Sim. Aqui a letra C. Enfim, né? Chaves de conhecimento a Gurdjieff. Aqui as linhas axiatonais aqui. 10 linhas aqui. Para quem da área de cura. Os veículos aqui do paradigma queilonta. Deixa eu fazer assim uma... não tem nem como ficar aqui, são muitas páginas, né? Que é as hierarquias, né, cósmicas aqui do paradigma queilonta aqui nos versos harmônicos. As iniciações teosóficas, nível cósmico, letra D. Olha, pessoal, eu sou suspeito para falar que eu sou apaixonado por conhecimento, né?
Mas esse é um livro aqui, se eu visse, eu não tinha nem dúvida aqui que eu ia catar da estante e catar um exemplar aqui. E um outro conto meu aqui, analisado aqui, destrinchado. Sou fluxo do Evanagar, estado de consciência dos iniciados, que é um diálogo que surgiu em cima desse aqui. Esse daqui é um material inédito, né, do ponto de vista aí desse tipo de formatação com essa proposta. Com a letra G, hierarquia do sistema solar, as hierarquias criadoras aqui com vários temas, Rudolf Steiner, Max Stendel, cristianismo esotérico, teosofia. Isso para quem estuda, né, cosmogênese é fundamental isso daqui, porque existem diferenças entre cada um desses temas. É importante comparar o que e que se refere ao que, né? Porque essa palavra é muito enganadora aqui. Que é hierarquia como estado de consciência do Logos, né? Esse material eu usei agora recentemente aqui também no último livro sobre a Odisseia, nessas combinações triádicas. A história proibida aqui da humanidade, da época desde a Atlântida, no rei Arthur e tudo mais. Aqui também, né, sobre a ciência Keylonta, né, na época da Atlântida, as interferências, o que aconteceu aqui em cada um desses pontos, centros. Precisa ver com calma, né? Uma das aulas mais importantes que eu tive na minha vida aqui. Sobre Shnana Yoga. Que cada parágrafo dessa aula aqui é um tesouro. Letra L. Sobre Jesus, históricos, matrizes interpretativas. Aqui tem 7 grupamentos fundamentais para a gente estudar com propriedade aqui. Tem os místicos ortodoxos, literalistas ortodoxos, místicos modernistas, desmitologizadores moderados, com todas as referências dos autores, hiperpluralistas céticos, desmistificadores humanistas radicais, místicos completamente alegóricos, e aqui umas interfaces, né, com relação a cruzamento entre essas matrizes interpretativas. Isso daqui, esse texto aí é um tesouro, né? E aqui comparando aqui com a matriz de Paulo também, né? Se ele existiu ou não existiu. Aqui são essas possibilidades aqui. Incluindo a própria Blavatsky, outros teósofos e eruditos modernos. Aqui é a matriz 12D, 15D aqui da ciência Keylonta. Nossa, ficou muito legal agora. Ativação do Merkabah. Questão de mestres, as iniciações solares aqui da teosofia, comparando com o budismo, que os caminhos das iniciações cósmicas. Aqui um outro conto aqui analisado aqui, destrochando. Essa parte aqui de usar aqui para fazer como se fossem pequenos aí resumos temáticos para depois explorar de uma forma prática, né? Colocou os contos num outro nível, né? Tem outros mapas importantes aqui. E os veículos aqui esotéricos aqui dentro da ciência Keylonta ainda. Nas pirâmides de Tota aqui, eu tenho um livro que eu fiz aí sobre esse assunto aqui, que estão nas escolas 19 centros esotéricos. Aqui é um outro livro que eu lancei, eu já tenho um vídeo também de React, vocês podem conferir aí na lista. Aqui é sobre eubiose aqui. É um apanhado da literatura eubiótica. Cartas em revelação. Tem um conto aqui do professor que eu fiz aqui, homenageando os projetos genéticos. Aqui eu tenho um livro específico sobre isso, mas aqui já tem uma base de informações aqui também, que acabou virando um outro livro. Aqui. Estou bem satisfeito com o resultado agora, né? Finalmente ele conseguiu
vir aqui a baila, depois de todos esses meses com esse problema aqui do travamento do Word na formatação, tanto das páginas como das margens. Ontem eu lancei um livro exatamente usando essa estrutura aqui, essa estrutura cúbica, esse código matricial aqui que eu uso com frequência. E com todas as explicações dos raios, dos estados de consciência cósmicos, é a mesma linguagem, formatos diferentes. Idem, olha essa numeração. Aqui. Letra U, ufologia e tal. Viagem no Tempo, aqui um outro conto meu, aqui também os portais estelares aqui. Viajar no universo a partir de portais, parece a ficção científica, né? Misturada com realidade. Tem até verbetes na letra Z. E aqui, finalmente, aqui tem uma biografia aqui com a letra A, B, C, aqui, por exemplo, aqui a Alice Bailey, os livros da Alice Bailey, Danny Bessan, do Arthur Paul, a Shiana Deane, Bassarab Nicolesco, aqui uma bibliografia bem generosa e realmente com referências que acabaram passando para esse material aqui desses livros aqui. E dá para montar aqui uma biblioteca para quem tiver interesses e recursos, né? Aqui é como se fosse um pós-fácil também aqui. Aqui não são mais verbetes aqui. Foi complementado. Outra abordagem. Um sumário aqui de novo. Bem detalhadinho. Perfeito. Biografia aqui, um sumário na contracapa. Eu estou muito feliz de ter resolvido esse karma de meses aqui. Espero que quem me acompanha nessa jornada possa tirar bom proveito. Obrigado, pessoal.